O futuro da segurança pública nos municípios do Brasil. Esse é um evento que acontecerá aqui em Maringá, nesse dia 30 de outubro, finalzinho do mês, Maringá recebendo aqui autoridades na área da segurança de diversos lugares do Brasil. Estarão sendo recepcionados pelos organizadores do evento, a Trexon e a Publius, que estão realizando este evento, estarão sendo recepcionados pelo prefeito Silvio Barros e pelo secretário de Segurança de Maringá, o vereador delegado Luiz Alves. Preparado para esse evento aí, para contar um pouquinho aí para o pessoal a experiência de Maringá na área da segurança? Preparado e assim, lisonjeado pelo convite também, né, de poder participar, contar um pouquinho do que a gente sabe e passar, né, alguma coisa da nossa experiência com relação à atuação na segurança pública. Essa perspectiva de futuro, né, como você tem falado, inclusive é o slogan do evento, o tema do futuro, evento, o futuro da segurança pública, é importantíssimo, porque é o que vai definir realmente os rumos que a segurança pública vai tomar, né, daqui para frente. E essa perspectiva atual que tem se adotado a nível de Brasil, de certa forma, que seria, em parte, a municipalização do serviço de segurança, que é exercido através das guardas municipais. Isso tem que ser fomentado, né? A gente vive uma realidade totalmente diferente, né? Os municípios, a população, a gente vive num país, vamos fazer um resumo, a gente vive num país, esse país ele é dividido em estados, que são divididos em municípios, e a população, apesar dela morar no mesmo país e concentrado no estado, ela vive dentro de um município. Isso. E o foco central de atuação e de cobrança, política inclusive, geralmente fica em cima das autoridades municipais, prefeito, vereadores, e tem quem atua diretamente em apoio àquela população. Porque para a população é difícil, às vezes, ainda que tenha esse entendimento que é um dever estatal a segurança pública, é mais difícil ir cobrar o governador nas capitais dos estados, cobrar os governadores, cobrar os deputados estaduais, por conta, às vezes, o prefeito é cobrado. muitas vezes da distância. E o prefeito é cobrado como se ele fosse responsável por toda a solução que se arvora em tudo que é campo, né? Não só do segurança pública, mas a segurança pública tem sido realmente um campo sensível de discussão e a gente precisa aprofundar essa discussão e ampliar os horizontes para uma nova perspectiva, claro. As guardas municipais me parece que são extremamente importantes, mas elas não estão em todos os municípios. Aliás, eu acho que estão em poucos no Brasil, né? Sim, as guardas, se a gente for analisar com uma perspectiva de polícia, né, de polícia civil, de polícia militar, de polícia federal, né, das polícias mais antigas, ela é relativamente nova, né? Sim. A Guarda de Maringá, ela foi instituída em 2007, por exemplo, não é? E tem outras cidades que têm guardas um pouco mais antigas, mas tem outras que são mais modernas ainda, e diversos municípios ainda nem têm a sua guarda municipal. Mas é uma realidade que vai ter que acontecer, porque como se tem feito uma leitura de que, no meu ponto, ela é equivocada, a Constituição, quando você se define que a segurança ela é responsabilidade de todos, todos teriam responsabilidade, e seria um dever do Estado. Mas a leitura que se faz ali de Estado é uma leitura ampla e não uma leitura restrita. Você não está falando do Estado apenas como unidade federativa. Você está falando do Estado numa perspectiva ampla, como unidade política de poder. E aí você engloba tanto a União, quanto os estados, unidade federativa, quanto os municípios. Ou seja, o município e o estado também. Ele também tem o dever de preservar pela segurança das pessoas, né? E essa leitura ela tem que ser amplificada, tem que ser feita desse mesmo jeito. Há um conteúdo histórico também que remonta às cidades-estados, etc. e tal, Sim. né? Do passado, mas que realmente nós devemos nos concentrar quando fizemos a leitura do artigo 144 da Constituição, no entendimento de que a segurança é um dever do Estado de forma amplificada, lendo-se Estado no sentido amplificado para englobar municípios, estados e a própria União. Todas as unidades da federação. Se não fosse isso, se não fosse essa a leitura correta, qual seria o sentido de existir uma Polícia Federal?
que ela é mantida pela União? Da Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, que são órgãos mantidos pela União, se é dever do Estado. Então você vê que a leitura já não é, é uma leitura amplificada, é um dever do Estado, mas como todos os entes e órgãos políticos de poder a nível dentro da nossa República Federativa, né? A segurança está em debate tanto nos municípios, é lógico, e isso interessa fundamentalmente os prefeitos e os vereadores, porque claro que são aqueles que são cobrados, né? Claro, cidades mais evoluídas, como é o caso de Maringá, tem uma Secretaria de Segurança, mas isso também não é comum nas cidades, né? Sim. Poucas têm, né? Também. Né? É porque você precisa de um órgão particular essa segurança. O que acaba que você entende? Como órgão efetivo de execução, você teria a guarda. Só que para você fazer com que a guarda preste o seu trabalho, você precisa de todo um suporte estrutural. Você precisa de planejamento, certo? Você precisa de atividade de inteligência, você precisa de monitoramento, você precisa de análise, você precisa de inteligência. Então, estão todos os elementos que integram essa questão que envolve a segurança pública. Por isso que a gente não pode pensar e focar só num órgão guarda municipal como representativo da segurança. Você precisa ter outros, assim como no Estado também. Tem que ter integração, né? No Estado, você não tem só a Polícia Civil e a Polícia Militar como... Você tem eles como órgãos centrais de execução, mas o que tem nos bastidores de suporte técnico e operacional para que essas polícias funcionem? É muito grande. Então, é por isso que você tem essa perspectiva de você ter um órgão político envolvido nisso, que é a Secretaria de Segurança, para que possa, né, coordenar de uma maneira coerente e lógica toda essa questão que envolve a segurança pública no âmbito municipal também. É uma situação de perspectiva que a gente precisa disso para avançar. Porque, apesar de... A polícia e a Guarda Municipal, ela vai se tornar, dentro em breve, uma polícia efetivamente municipal, ela precisa executar. A guarda passará a ser polícia. Há uma emenda constitucional em trâmite com essa perspectiva e, na verdade, a gente espera que isso aconteça, porque é isso que é. A Guarda Municipal ela age como polícia. Ela tem o poder de polícia inerente às suas funções de preservação da ordem pública. Tem-se feito uma leitura que a guarda é um órgão que serve para preservar o patrimônio público municipal. Mas isso também. Já foi, né? Ok, também é a perspectiva. Mas não é isso, não está limitado a isso, porque veja, o que é a Vila Olímpica de Maringá? É um patrimônio público municipal? Sim. E se você vê uma conduta de tráfico de drogas acontecendo ali, você vai fazer o quê? Aí você vai chamar outra polícia para resolver o problema? Ou se você está ali com a guarda municipal, você vai resolver esse problema, prender o traficante, etc e tal? Então não há sentido. Rua. Qualquer rua é um patrimônio, é um público. Praça, e dentre outros próprios públicos. Então são todos patrimônios municipais que devem ser preservados e de uma maneira total. Você não tem como, numa perspectiva de ação, um guarda municipal, um agente, por exemplo, de segurança, verificar uma situação criminosa. Não, eu não posso agir, porque aí, veja bem, não tem lógica, eu vou chamar outra. Não tem sentido. Por isso que eles estão bem treinados, eles têm arma de fogo para fazer frente a qualquer tipo de enfrentamento que for necessário. O enfrentamento é sempre... a força ela é sempre gradual. Você vai agir de acordo com aquela resistência que está feita com relação ao cumprimento de determinada ordem legal. E ela tem que ser cumprida de qualquer forma. Tem que ser cumprida. Você consegue pensar numa perspectiva lógica de você chamar ou acionar um órgão policial para resolver um problema e ele não resolver esse problema? Teria sentido isso? Você existiu uma polícia, você está acontecendo um problema que precisa ser resolvido. Diversas outras pessoas, órgãos, etc., não resolveram o problema. Você chamou a polícia. E se ela não resolver, o que acontece com o nosso sistema político, jurídico, etc? Caos, vira bagunça. A gente está vivendo uma anarquia, que a polícia chega para resolver. Então, por isso que ela tem legitimamente, por atribuição estatal, o poder de exercer a força. É o poder de polícia. Para fazer... Quando, por exemplo, o magistrado precisa que uma ordem dele seja cumprida. Ele dá uma ordem, um mandado de busca, um mandado de prisão. E aquela ordem, as pessoas recalcitram, não querem cumprir, quem que ele chama para fazer cumprir, para usar a força estatal? A polícia. Que é o órgão que vai falar e vai lá e vai fazer aquela ordem judicial muitas vezes ser cumprida.
que é o órgão que tem que exercer a força. Então, o nosso Estado, a nossa questão separou muito bem as entidades, cada uma com o seu poder específico e, claro, respondendo de acordo com os excessos que praticar. E atuando integrada, né? Essa é a segunda, é uma outra palavra que a gente precisa aprofundar com relação a esse contexto de futuro também. Essa é uma coisa importante. Eu queria colocar, você, além da questão da integração entre as forças policiais, Maringá, que está com esse debate, ela tem o primeiro Conselho Comunitário de Segurança do Brasil, né, que é o CONSEG. Qual é o papel do CONSEG nesse contexto aí de segurança em Maringá? Esse modelo funciona? Como que a gente pode avaliar esse trabalho do CONSEG? O CONSEG de Maringá, ele é exemplo, né, a nível de Brasil. Ele é um órgão que vem justamente a fomentar dentro do município, né, e aí de diversas perspectivas, justamente essa união, essa integração entre as forças de segurança que eventualmente existam naquela localidade, né, naquele município, naquela cidade, assim como Maringá. E aí a gente já parte dessa conversa sobre o CONSEG para a parte que envolve a integração. Muito se fala de integração, e às vezes da boca para fora, e sem a necessária efetividade do que essa palavra tem e carrega como no seu sentido etimológico. A gente precisa realmente que as polícias se integrem, se unam, trabalhem de forma conjunta, sem vaidade, sem qualquer tipo de outro tipo de questão que envolva situações que não venham a colaborar para com a melhoria e eficiência na prestação do serviço de segurança pública. Uma é complementar a outra, né? Exatamente. Cada uma tem a sua função. Vamos falar da perspectiva da Guarda Municipal, forte. Certo. O Estado ele trabalha com duas polícias. Polícia Civil, que ela investiga. Então, a Polícia Civil, em regra, ela atua depois que um fato criminoso aconteceu, porque ela vai descobrir quem foi o seu autor. Vai tentar descobrir. Já a Polícia Militar, ela tem um papel que ostensivo preventivo. Ela existe, na verdade, os policiais militares andam fardados para quê? Para inibir a ação marginal, para que eles sejam vistos e com aquilo se desestimule eventualmente uma ação marginal. O lugar está ocupado. Está ocupado. Por isso que é muito importante que as pessoas vejam a polícia, as pessoas querem se sentir seguras com isso que provoca a sensação de segurança. Quanto mais polícia você vê, mais você vai se sentir seguro. E esse é o papel da Guarda Municipal, em similitude com o trabalho da Polícia Militar, que é um trabalho que ele é uniformizado. A Guarda Municipal ela não usa farda, é um uniforme, porque é uma entidade civil. Então, ela é uniformizada, mas com o mesmo propósito, de ser vista e prestar um serviço de natureza ostensiva e preventiva, para prevenir o crime. E aí, isso pode se adotar em diversas formas. Tanto você protegendo o patrimônio público de depredações, etc. e tal, ou evitando que o patrimônio público seja utilizado por ações de atividades marginais. Notadamente aqui no nosso ambiente, que é tráfico de drogas, receptações de objetos, dentre outras situações. Então, é muito mais interessante que a Guarda e a Polícia Militar trabalhem de uma forma integrada, conjunta. Por quê? Se esse trabalho estiver sendo exercido de forma coesa, o território municipal ele será ocupado de uma maneira muito mais coerente, muito mais eficaz. Por exemplo, onde eu sei que tem uma viatura da Polícia Militar rondando, fazendo policiamento, eu não preciso saturar com uma outra da Guarda Municipal. Não sei se for uma situação pontual, mas eu posso destinar a viatura da Guarda Municipal por um outro ambiente onde está tendo, eventualmente, um espaço, né, um vácuo ali de policiamento. E aí eu vou ocupar aquele espaço com a Guarda Municipal, por exemplo, porque acaba desenvolvendo a mesma atividade. Então, dificilmente o Estado vai entregar para o município de Maringá o efetivo ideal que ele precisa de policiamento. Então, as guardas elas chegam para complementar isso. E aí, a complementar e a utilizar essa complementação de forma inteligente, de forma eficaz, com análise criminal. Então, não é só chegar, eu tenho aqui 10 viaturas da guarda, fica rondando pela cidade. Não é assim. Isso é direcionado, é de acordo com a mancha criminal, onde eu estou precisando. É planejado. Exatamente. E o que movimenta isso são as ocorrências criminais. Onde está ocorrendo mais crime? Que tipo de crime é esse? Hoje eu tenho, por exemplo, na Guarda, eu tenho uma patrulha Maria da Penha que se dedica exclusivamente a essas proteções das mulheres que sofrem violência, de monitorar esses casos, de acompanhar. Eu tenho uma patrulha ambiental
que visa aí acompanhar situações que envolvam degradação, dano ao meio ambiente, à fauna, à flora, etc. Então, isso precisa ser devidamente integrado. Por exemplo, a Polícia Militar também tem, né, a Força Verde, Sim. que faz essa parte ambiental, também tem a Patrulha Maria da Penha. Isso tudo tem que funcionar de uma maneira coesa, sem vaidade. Não pode uma pessoa achar que é mais importante que a outra nesse contexto. Aqui em Maringá, está funcionando bem essa integração? Tem funcionado, precisa ser aprimorada, óbvio, precisa ter mais alinhamento, mas tem funcionado, de certa forma, de uma maneira satisfatória. Lógico que tudo precisa ser aprimorado, a gente também precisa utilizar a tecnologia a nosso favor. E aí a gente fala de integração, por exemplo. Hoje o município ele consegue fornecer elementos para o Estado que o Estado não tem, que são o quê? Tecnologia, câmeras, monitoramento. A nossa central é referência. Ela, inclusive, é para ser integrada. Ela é uma referência regional, né? É grande. Já ajudou muito, né? E ajuda, e continua. E a gente está trabalhando para aprimorar cada vez mais esse ambiente. Que ele é salutar. Hoje, você não pode usar só uma perspectiva. A gente tem que trabalhar com todo o aparato de inteligência tecnológica que a gente pode para poder melhorar, não é facilitar o trabalho, é aprimorar, tornar mais eficiente o trabalho do policial na ponta. Então é muito... Hoje, a perspectiva... O policial na viatura está com a visão dele limitada. Agora, eu, com uma cidade monitorada, eu amplifico a visão policial, passando para ele situações que muitas vezes ele não está nem vendo. Claro. Ó, do teu lado tem um carro roubado, tem um carro furtado, tem uma pessoa fugindo na sua direção. Ele não está vendo, mas a central está vendo. Isso precisa ter compartilhado. O município não cria isso para ficar com aquilo ali num celeiro só para a guarda municipal, não. Aquilo é para compartilhado. E esse compartilhamento depende também do apoio do Estado. É o seguinte, quem detém os bancos de dados, na maioria das vezes, de identificação criminal, de mandado de prisão, é o Estado ou a União. E isso precisa se integrar para que todos, e aí sim, município, Estado e União, tenham acesso completo às informações. Então você tem acesso às nossas câmeras, as câmeras que o município comprou, fornece as imagens, etc. E o município também precisa desse retorno, que são as informações que chegam, e todos com acesso para trabalhar nas suas atividades fins. A Polícia Civil, para trabalhar na sua atividade de informação, não precisa ficar aqui me pedindo permissão, isso é integrado. Você está ali, ó, você tem acesso, você pega, consulta, banco de dados, e, ó, Polícia Militar não precisa pedir permissão, não, tá aqui, ó, as imagens, você tem que... E a mesma coisa, a Guarda Municipal também não tem que pedir permissão, a gente está gerando a imagem, está fornecendo, precisa do retorno desses dados para poder fazer os nossos afazeres também, da melhor forma, porque no final das contas, a polícia não trabalha para si. Eu, como policial, não trabalho para mim mesmo. Eu trabalho para o povo, a gente trabalha para os outros. Na verdade, a gente passa a nossa vida quase que inteira fazendo serviço para os outros. Sim. O nosso trabalho é para a população. É compartilhado. Então, assim, a gente trabalha, se aprimora, usa toda a inteligência para melhorar o nosso trabalho, a eficiência da segurança, para fazer com que a cidade seja mais segura num contexto total, para todo mundo. Não é só para mim, não é só para você, é para um contexto geral. Então, a polícia ela não trabalha para si. Ela trabalha para o outro. E é muito mais fácil dizer que uma polícia trabalha para apoiar a outra do que ela trabalha para si mesma. Sim, é verdade. Esse tipo de situação a gente precisa considerar. Uma coisa importante, os pequenos municípios. Uma cidade como Maringá pode ter uma guarda, pode ter uma central de inteligência. Qual é o futuro da segurança para os pequenos municípios? E nesse aspecto, nós temos que salientar que alguns municípios pequenos, inclusive da região, têm um efetivo policial bastante precário, né? Tem município que não tem viatura nem da Polícia Militar. A viatura da Polícia Militar tem que ficar revezando. Caso, o município não tem delegacia, né? Fundamental. Ele teria que fazer ali a guarda, né? Então, isso é uma coisa que com o tempo me parece que é obrigatório, né? Os municípios vão ter que se ajustar essa questão. E claro que a União, o Estado vão ter que fomentar e fortalecer isso aí, auxiliar o município na constituição de suas guardas, exato. Ainda que comece com 2 guardas, em um determinado momento, aquilo seja amplificado, mas é uma situação de necessidade. Tem municípios que tem, por exemplo, um policial de plantão. Né? E olha quando lá. tem uma viatura, tem que revezar com 2, 3, 4 municípios. Você pega ali a região de Santa Fé, por exemplo, que a delegacia fica em Santa Fé, mas tem um monte de município ali que pega ali no entorno, no ângulo, etc e tal, que não tem nem delegacia. Eles têm que se dirigir a Santa Fé. Que coisa. Para ter o seu apoio. Por exemplo, aqui, vamos aqui pertinho, ó, Paissandu.
que agora é comarca, até ano passado era a comarca de Maringá, agora virou uma comarca independente. Certo. Só que Doutor Camargo, a delegacia fica em Paissandu. O fórum fica em Paissandu. O Doutor Camargo não tem delegacia, Floresta não tem delegacia. Doutor Camargo não tem delegacia? Não, tem um posto lá que aí mas não é uma delegacia de polícia civil com delegado, etc e tal, preparada, por exemplo. Ela é tipo um posto. Assim. É um posto. Floresta é a mesma coisa, tem lá um posto, tem uma equipe, às vezes a polícia militar e tal, mas fazendo a ronda. Às vezes não tem, às vezes tem que cobrir de uma cidade para outra, né? Eu tô falando assim, por suposição. Sim. Efetivamente eu não tenho esse conhecimento agora. Se lá tem uma viatura só para lá da polícia militar, em muitos momentos, no passado, não havia isso. Né? Lógico que isso foi melhorado. Assim como questões de delegacia, delegado tinha que responder para um monte de município, como eu já fiquei no começo da minha carreira, eu atendia 2 comarcas, e dentro dessas comarcas eram 5 cidades que eu tinha que responder. Então eu era delegado de Ubiratã e Campina da Lagoa, onde tinha delegacia. Só que tinha as cidades Juranda, Nova Cantu, Altamira do Paraná, atrelada. Então tinha que tomar conta desses 5 municípios. E tinha município que não tinha nem a viatura da Polícia Militar, porque a viatura da Polícia Militar saía do município para cobrir lá, ficar quando era chamada, etc. e tal. Então essa perspectiva da municipalização em determinados pontos da segurança pública ela é importante para esses locais. Parece que ela é o ponto central das discussões de segurança no país. Sim. Por exemplo, teve um assalto a banco em Nova Cantu, onde eu estava, e eu estava em Ubiratã. Isso aí dava mais ou menos ali, uns de distância, não sei, agora eu não vou me recordar, uns 40, 50 quilômetros de distância. Sim. Eu saí de lá, também não tinha PM, os caras assaltaram, foram embora da cidade, fizeram um monte de refém, etc. Não tinha um efetivo policial naquele momento na cidade. Uhum. Entende? Então, assim, é uma perspectiva de que a gente precisa melhorar. Sim, claro que de lá para cá, isso aí eu tô falando disso, foi em 2015. Sim. De lá para cá o Estado melhorou. 10 anos. Exato. De lá para cá o efetivo aumentou. Sim, tem sido ampliado. Tem sido ampliado e tal, mas assim não adianta, porque o progresso ele traz um custo. Assim como a gente evolui socialmente, isso atrai marginal. Tem pessoa que decide e faz uma escolha na vida que é se marginalizar. E a gente precisa lidar com isso. Né? Infelizmente, a gente precisa estar preparado, os municípios precisam estar preparados para dar segurança à sua população. Né? E essa perspectiva da criação das guardas municipais, da consequente criação das polícias municipais, sim, isso é algo que vai, com certeza, trazer muito mais alento, muita mais segurança, assim, e proporcionar a verdadeira sensação de segurança, que eu falo. A população, ela se sente segura, você pode ter a cidade com baixíssimos índices de segurança. Se a população ela não fica vendo a polícia o tempo todo, ela se sente insegura. Não porque a cidade é insegura. Se você for comparar Maringá com diversas outras cidades nos índices criminais, Maringá tem uns índices criminais favorecidos. Só que, por às vezes, a população não vê em determinado bairro a polícia constantemente. E, claro, acontecerem crimes aqui, a população acha que está vivendo uma situação de segurança total, e não é. Na verdade, é porque ela precisa realmente ver. O que proporciona pra gente sensação de segurança é a visibilidade. Por isso que tem a lógica do policial andar uniformizado, do policial andar fardado, para ele ser visto, viaturas caracterizadas, isso, etc. Tem uma sensação... Não, inclusive inibe, né? Não inibe a ação marginal. O objetivo é esse. O marginal e praticar uma ação no meio da polícia, sim, aí também é burrice total, né? Sim. Aliás, que na verdade o cara, para ser marginal, já tem um problema, né? E daí você trabalha com toda a dificuldade de você prevenir homicídios, por exemplo. O homicídio, geralmente, ele é praticado em emboscada. É praticado quando realmente o cara planeja aquilo ali para acontecer quando não tem ninguém vendo. Da maioria das vezes. Então, por isso que dificilmente você consegue flagrar um homicídio, apesar de ser possível, já aconteceu. Sim. Mas é difícil porque a pessoa planejou, a pessoa pensou, a pessoa está vendo. Ou é uma situação, ou é uma situação passional que vai acontecer dentro de casa. Aí é emocional. Que aí você também, como é que vai prevenir uma situação? Aquilo ali é de difícil detecção, né? Então, por isso que a gente até envolve aí, vem a situação que envolve a violência contra a mulher. E a gente orienta e fomenta as mulheres para que no primeiro ato, por mínimo que for de violência, já procure auxílio da autoridade. Não espere aquilo escalar para um ponto de irreversibilidade. Eu acho que a orientação hoje, e o assunto está em debate,
é bem claro, né? Primeiro sinal de violência é que a mulher se previna, porque isso escala, né? Já tem que procurar ajuda de imediato, porque senão pode escalar por uma situação indesejada que é a morte. Infelizmente, quantos viu aquele. É até difícil você arrumar adjetivo para desqualificar vagabundos, bandidos como esse. Mas um indivíduo que deu mais de 30 facadas na mulher lá em O Sarandi. que é aquilo? Não tem sentido aquilo ali. O Não, cara tinha um filho com a mulher, entendeu? é animal, né? Não tem lógica, entendeu? A mulher Não, e outra acabou o também- relacionamento, você tem que Não, partir em para outro. defesa da honra. Que não existe isso. Tá vendo que não existe isso? Completamente absurdo. Tá vendo que não tem lógica, mas assim, de difícil detecção e compreensão. Mas ele era tão chupeta, era tão que ficou lá perambulando, né, pela rua ainda depois, achando Isso que é uma pessoa achando que doente, realmente né? é lógico. Tem, Não, tem que não ficar pode. enjaulado. Mas aí tem gente que fala, não, que ele é doente. E aí cometeu que não, ele tem que ficar enjaulado para sempre, porque ele não pode, não tem qualquer jeito de viver em sociedade, porque é uma pessoa desequilibrada, Não é possível. falta parafuso, então não pode fazer aquilo ali de novo. É verdade. Esse evento que vai acontecer na quinta-feira, dia 30, aqui no portal hojemaringá.com.br, você pode ter acesso ao link para fazer inscrições. É um evento, claro, voltado para pessoas que têm interesse direto na área da comunicação, voltado especialmente para prefeitos, para vereadores, secretários de segurança, e vem muita gente nesse evento. E claro, aí o pessoal do CODEM, pessoal que está ligado, né? Lideranças empresariais que têm interesse, claro, na questão da segurança, e estará presente lá para fazer as palestras. Estarão presentes Silvio Barros, prefeito de Maringá, delegado Luiz Alves, que é secretário de Segurança de Maringá, vereador licenciado, Luciano Santiago, promotor de justiça do Tribunal do Júri de Minas Gerais, uma fera, cara, tem uma história fantástica e é um especialista em segurança. Coronel Adriano, que é corregedor geral do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná. Rafael Viegas, diretor da Publius, ele é PhD em Administração Pública e Governo, também uma fera, vai estar fazendo palestra. E João Feitosa, gestor, consultor e capitão da Polícia Militar do Paraná, ele que está na reserva, ele está aqueles caras raiz, cara que conhece segurança. Antigo. Vai estar falando aí, debatendo essa questão da segurança. Futuro, pelo que a gente percebeu aqui da segurança, para a gente encerrar, passa necessariamente pela ação do prefeito, pela ação das câmaras municipais e principalmente pela implantação das polícias municipais. É esse o resumo? Essa é a nova perspectiva. E tudo isso aliado à integração. A gente não pode esquecer essa Sim. palavra. A segurança pública ela só vai funcionar adequadamente quando todos os entes, todos os órgãos se integrarem efetivamente. E não ficar falando que é integrado, criar sistema único de segurança que não funciona. É integração efetiva. É compartilhamento de informação. Lógico, tem informações que são sensíveis e só interessa a quem realmente precisa daquela informação, sobretudo no campo da investigação, por exemplo. Agora, no campo do policiamento, da análise criminal, na distribuição de efetivo, isso precisa ser compartilhado, isso precisa ser adotado, as polícias precisam se conversar sem qualquer tipo repito, de vaidade, de conversa fiada, de coisas sem sentido que não vão levar à melhoria da segurança da população. O que vai levar à melhoria da segurança da população é a polícia funcionando, as polícias funcionando adequadamente. Polícia Militar preservando a ordem pública, a Guarda Municipal preservando a ordem pública, a Polícia Civil auxiliando nessa preservação de maneira ainda que imediata, porque vai atuar identificando e prendendo componentes de organizações criminosas, né, traficantes de droga, ladrões, latrocidas, homicidas. Então esse é um papel formidável, assim como da Polícia Federal também, e da Polícia Rodoviária Federal, que faz os seus afazeres aí, guarnecendo as rodovias do país também, né? Então, assim, todas essas polícias, e tem a Polícia Penal, que também agora tem o seu a fazer, né? Agora definida como Polícia Penal, a Polícia Científica também, que tem todo esse trabalho de análise de provas, etc. e tal, e a Polícia Penal com o seu trabalho ligado ali
a manutenção e a contenção desses marginais no ambiente carcerário. Segurança do Exatamente. ambiente E carcerário. eles atuam efetivamente na perspectiva da pena, que é supostamente ressocializar esses indivíduos aí que são presos porque têm que ser reeducados, vamos dizer assim. Eles são presos porque foram mal educados e precisam ser reeducados. Então, é uma perspectiva também que tem que ser levada em consideração. Mas tudo isso precisa ser debatido com profundidade, com seriedade e, claro, sem paixões, a não ser aquela paixão pela melhoria como um todo, de proporcionar para a população uma segurança pública de qualidade e de excelência. Eu conversei aqui com o delegado Luiz Alves, secretário de Segurança de Maringá. Dia 30, evento na Trexon, lá no Shopping Catuaí, começa às 8 horas da manhã, em debate o futuro da segurança pública nos municípios do Brasil. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam e até o nosso próximo encontro.